Fala, time! Bem-vindos ao canal WBBet. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites de futebol para este domingão, dia 13 de setembro. Porém, time, antes de iniciar nossa primeira análise, o domingão tá na área. Temos uma rodada recheada de boas oportunidades e, claro, separei o que tem de melhor para vocês. Então, se puder, deixa o likezão, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho esportivo. E se você chegou aqui pela primeira vez de paraquedas, se gosta do canal e do conteúdo, já se inscreve. Lembrando também que o canal aqui é o mais que acerta zebras. E sem mais delongas, bora às análises. Time, primeira análise vai partir do campeonato italiano, Série A. Temos o jogo da Roma versus Torino, início às 7h30 da manhã. É confronto do quarto colocado versus o 19º colocado. Bom, a princípio a Roma é a favorita. A equipe da Roma vem com uma boa sequência em casa, com 4 vitórias e 1 empate, batendo over 1,5 em 3 de 5. Vai enfrentar a equipe do Torino, que atuando fora de casa, vem com uma lacuna técnica, 4 derrotas consecutivas. É um jogo que vou acreditar no mercado de Meteode, porque a Roma, em 5 confrontos diretos aí, nos últimos 5 históricos em casa, venceu 4 e empatou 1. Então, para essa partida, vou deixar a vitória da equipe da Roma. Bom, pelo campeonato francês, temos o jogo do Lille versus Toulon às 10 da manhã. É o confronto do terceiro versus o 7º colocado. A equipe do Lille, em casa, vem com 5 vitórias consecutivas, batendo over 1,5 em 4 deles. E o Toulon, fora de casa, é uma equipe que sofre muitos gols. Nos últimos 5 confrontos fora, em 4 deles bateu over 2,5. Lembrando que o Lille, em casa, nos últimos 3 confrontos, venceu 2, empatou 1 e bateu o jogo para over 1,5. Então, acho muito favorável o mercado para gols, porque o Lille é uma equipe que tem um ataque muito ofensivo atuando em casa e a equipe do Toulon sofre muitos gols fora de casa. Então, podemos buscar aqui o mercado para over 1,5 gol e também o mercado de chance dupla a favor da equipe do Lille. Temos agora na Inglaterra Premier League o jogo do Burnley versus Liverpool, confronto do líder versus 14º colocado. A equipe do Burnley é uma equipe que vem a 5 jogos batendo over 1,5 nos últimos 4. E o Liverpool, 3 vitórias consecutivas, porém é uma equipe over, bateu over 2,5 em 4 de 5. Nos últimos 5 confrontos o Liverpool levou a melhor. Para este mercado, acredito muito no match odd, vitória da equipe do Liverpool. Bom, este confronto tem início às 10 da manhã pela Itália. É Atalanta versus Lecce. É o 11º versus o 17º colocado. Em minha visão, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. A equipe do Atalanta deixou de ser aquela equipe ofensivamente ofensiva, como vinha sendo em algumas temporadas. É uma equipe que vem a 5 jogos sem ter bons resultados, porém é uma equipe que vem sofrendo e marcando gols. Nos últimos 4 confrontos, bateu o mercado para ambos marca. E a equipe do Lecce, atuando fora de casa, nos últimos 3 jogos, bateu aí o jogo para over 1,5, no mínimo em 2 deles. E em confronto direto, é jogo para poucos gols quando essas equipes se enfrentam. Nos últimos 2 confrontos, bateu o under 2,5. É uma dica um pouco ousada, mas vou acreditar no mercado para under 3,5 e sendo mais ousado ainda, um jogo de chance dupla a favor do Lecce, formando uma grande oportunidade de mínimo possível zebra. Brasileiro, temos Red Bull Bragantino versus Sport às 11 da manhã. É o confronto nada mais nada menos do 8º colocado versus o lanterna da competição. Em minha visão, é um jogo para match odd. A equipe do Bragantino, atuando em casa, é uma equipe que não tem se encontrado nos últimos jogos, porém, em 4 dos últimos 5, bateu o jogo para over 1,5, over 2,5. Vai enfrentar um Sport fora de casa
que em 5 jogos só venceu apenas um, foi o Grêmio, justamente a única vitória que o Sport tem nesta competição. E o Bragantino tem autoridade quando atua em casa diante do Sport, já que venceu os últimos 2 confrontos. Então, em minha visão de jogo, é um jogo para chance dupla a favor do Bragantino, que tem um elenco mais qualificado, é uma equipe que almeja algo a mais na temporada, e também acredito no mercado para over 1,5, tendência gigantesca. Bom, temos agora o jogo do PSG versus Lens, início às 12h15 da tarde. É o confronto do líder versus o quinto colocado. É um jogo que acredito bastante no mercado de Meteode. A equipe do PSG atuando em casa vem a 5 vitórias consecutivas. O Lens, todo respeito, é uma equipe forte, é uma equipe que vem se encaixando, já que em 5 jogos fora vem a 4 vitórias e um empate, batendo ambos marcas nos últimos 5, porém vai enfrentar um PSG que é o atual campeão da liga, uma equipe que tem mais qualificação técnica. Então acredito aí numa vitória simples da equipe do PSG. Temos aqui o jogo do Manchester City versus o Manchester United pela Premier League às 12h30 da tarde. São equipes que não iniciaram bem os seus respectivos jogos. Bem, o Manchester City um pouco pior, que é o 13º, e o United é o 9º colocado com apenas uma derrota. O City, meu parceiro, atuando em casa, é uma equipe que sabe marcar gols, porém é uma equipe que sabe sofrer gols também. Nos últimos 5 bateu over 1,5. É um jogo que não vou optar pelo mercado aí de match odd, já que o Manchester United fora de casa nos últimos 3 jogos bateu over 1,5 e nos últimos históricos entre eles, nos últimos 5 bateu over 1,5 e também bateu o ambas as equipes marcam. Acredito que não será diferente. A equipe do Manchester City tem um grande atacante aí que é o Haaland, atua aí pela seleção da Noruega, goleou uma equipe pelo placar de 11-0 e digo mais, 5 gols do Haaland. Para essa partida, Pep Guardiola deve colocar sua equipe para cima e o United também deve explorar os contra-ataques. Diante deste mercado, acredito que pode acontecer um jogo para um famoso ambas as equipes marcam e pode se desencadear também para um jogo para over 2,5. É um clássico de gigantes. Temos agora pela Bélgica o jogo do Anderlecht versus Genk às 13h30 da tarde. Confronto do 5º versus o 8º colocado. Bom, é um jogo bacana. A equipe do Anderlecht atuando em casa é uma equipe over. Nos últimos 4 bateu over 2,5 em 3 deles. E a equipe visitante, meu parceiro, o Genk, também é uma equipe over, já que nos últimos 4 jogos fora bateu over 2,5. Nos últimos 2 confrontos fora, o Genk levou a melhor. Para essa partida, mesmo o Anderlecht não estando passando por um bom momento, acredito muito no jogo para over goals. Os últimos históricos entre eles mostra tendência gigantesca. Então é jogo para sair no mínimo 2 gols no jogo. Um jogo para over 1,5 e um jogo para ambos marca com facilidade. Temos agora pelo campeonato turco, Fenerbahçe versus Trabzonspor às 14 horas, confronto do vice-líder versus o 5º colocado. A princípio, vejo um mercado interessante para gols, porque a equipe do Fenerbahçe, atuando em casa, é uma equipe muito over. Em 5 jogos bateu over 2,5 em 3 deles. E a equipe do Trabzonspor fora bateu ambos marca em 3 dos últimos 5. E lembrando que nos últimos confrontos direto entre eles, na casa do Fenerbahçe, bateu ambos marca em todos, bateu over 2,5 nos últimos 3. Ou seja, para esta partida, acredito que será um jogo para over goals, um jogo para over 2,5, um jogo para ambas as equipes marcam gols. Bom, temos agora pela Supercopa do Chile, grande final entre Colo-Colo versus Universidad do Chile, início às 15 horas. É um confronto que vejo tendência absoluta para poucos gols, já que nos últimos 5 jogos da equipe do Colo-Colo vem batendo aí um jogo para under 2,5 em 3 deles. E a equipe do Universidade de Chile é uma equipe under em 3 dos últimos 5 bateu under 2,5. E nos últimos confrontos entre eles bateu under 2,5 em 4 de 5. Então acredito que a tendência para under 3,5, under 2,5
nesta partida e, claro, vai ser um jogo bem equilibrado tecnicamente. Bom, temos agora França novamente, Liga 1, Rennes versus Lyon, confronto das 15h45, é o vice-líder versus o nono colocado. A equipe do Rennes, meu parceiro, atuando em casa, é uma equipe over, bateu over 1,5 em 4 de 5, e o Lyon fora over 1,5 em 4 de 5. Nos últimos históricos entre eles, o Rennes venceu 3 e perdeu 1 e bateu over 2,5 em 4 dos últimos 5 confrontos. Então, para esta partida, é jogo para gols, não tem para onde correr, vamos optar aí no mercado para over 1,5 gol e também acredito muito aí que será um mercado para ambos marcas também. Temos aqui o Barcelona versus Valência pela Liga, quarta rodada, às 16 horas, confronto do quarto versus o nono colocado. A equipe do Barcelona é o atual campeão da La Liga da Espanha. Esse jogo vai ser no estádio Johan Cruyff. Bom, a equipe do Barça é uma equipe muito over, principalmente atuando como mandante, onde bateu over 2,5, over 3,5, over 4,5 nos últimos jogos aí atuando em casa. E o Valência fora é uma lacuna, é uma equipe que não consegue vencer 5 jogos sem obter êxito de vitórias. O último confronto, só para vocês terem uma ideia, foi 7-1 para a equipe de Barcelona. Então, para essa partida, temos 3 probabilidades. Temos Barcelona para vencer no primeiro tempo, Barcelona para vencer no jogo, over 2,5. Podemos buscar aqui um over 0,5 gols no primeiro tempo, se o Barcelona estiver amassando ali, não tiver saído o gol antes dos 15 minutos. Então o jogo está muito favorável. Lamine Yamal para marcar gols é uma boa pegada. O Rafinha. Então, jogo de finalizações também. O Barcelona tem tudo para fazer um grande jogo nesta partida. Temos agora pelo italiano, Série A, Milan versus Bolonha, às 15h45. Confronto de equipes que não iniciaram com o pé direito. Oitavo versus o nono colocado. Bom, a equipe do Milan, atuando em casa, é uma equipe over. Nos últimos 3 jogos, bateu over 1,5. Bolonha fora é uma equipe over. Bateu aí o over 1,5 gol no mínimo em 2 jogos. Lembrando, o Bolonha venceu o último confronto na casa da equipe do Milan. Para este confronto, não acredito em jogo para muitos gols. Vou deixar um jogo para under 3,5 e com a opção de mínimo possível zebra. Vamos dar essa corda aí para Bolonha, chance dupla. Brasileirou novamente e temos Atlético Mineiro versus Santos às 16 horas. Bom, é o confronto do 14º versus o 16º, aquele duelo do desesperado. Por um lado, temos o São Paulo voltando aí ao Atlético Mineiro. O Atlético, que atuando em casa, é uma equipe over, bateu over 1,5 em 5 jogos. Vai enfrentar o Santos do Pablo Juan Voivoda, ex-treinador do Fortaleza, que fora de casa bateu também over 1,5. Ou seja, o Galo venceu o último confronto e nos últimos 5 confrontos de histórico direto ali entre eles, bateu over 1,5. Acredito que não vai ser diferente. Podemos buscar esse mercado de over 1,5 nessa partida. Temos agora mais um jogo pelo Brasileiro. Juventude versus Flamengo às 16 horas. Confronto de líder versus 18º colocado. O Flamengo quer vencer para aumentar ainda mais a sua distância do vice-líder, Cruzeiro. E a equipe do Juventude precisa vencer para tentar escapar do rebaixamento. Com a vitória, com combinações de resultados, já pularia fora deste Z4 nesta rodada. É um jogo bem complexo para a equipe do Juventude, que atuando em casa é uma equipe over, bateu over 1,5 nos últimos 3 jogos. E o Flamengo fora é uma equipe que atua muito bem, parece que está atuando em casa, já que não perde a 5 confrontos. Lembrando que nos últimos 2 confrontos bateu over 1,5 e o Flamengo não consegue vencer essa equipe do Juventude há muito tempo, atuando em solo da equipe do Juventude. Então, uma pedra no sapato dessa equipe do Flamengo. Diante deste mercado, acredito muito no jogo para over 1,5 e vou disponibilizar uma opção bem ousada de chance dupla como opção de mínimo possível zebra a favor da equipe de Juventude. Bom, temos mais um jogo pelo Brasileiro às 17h30, São Paulo versus Botafogo. É o confronto bem interessante do 5º versus o 7º colocado.
3 pontos afastam uma equipe de outra. A equipe São Paulina, atuando em casa, é uma equipe fortíssima. Vem a 5 vitórias consecutivas, todas batendo over 1,5. Enfrenta o Botafogo, que fora é uma equipe over, já que nos últimos 4 bateu over 1,5. E nos últimos 3 confrontos, temos 3 empates técnicos com over 1,5 nos últimos 2 recentes. Então, para esta partida, vejo um jogo para over 1,5 sim, com tendência para gols. Temos o último prognóstico do dia. Equador Liga Pro, Emelec versus Barcelona, às 19h30, confronto de vice-líder versus o nono colocado. A equipe do Emelec, atuando em casa, é uma equipe over, bateu over 1,5 em 3 de 5. E o Barça fora é uma equipe under, bateu under 2,5 em 4 de 5. Nos últimos históricos entre eles, nos últimos 3 under gols. Para esta partida, equilíbrio técnico muito legal. Acredito aí que o Barcelona pode surpreender e vou deixar esse Barcelona chance dupla nesta partida. E rapaziada, essas são as nossas análises, prognósticos e palpite de aposta de futebol deste domingão. Domingo amanhã, se você quer umas dicas como essa, nos segue lá no nosso Insta, entra aí abaixo no nosso canal do Telegram, que estará recebendo com exclusividade, provavelmente em breve. Mas o dia não acaba aqui, então teremos dicas de dupla, de tripla com certeza. E a primeira delas é com um bilhete pronto, podemos estar deixando aí para vocês Roma para vencer o jogo em cima do Torino. Roma para vencer, Lille chance dupla e podemos pegar essa vitória do Liverpool, grande tripla do canal. Outra boa opção que vocês podem pegar é um jogo de Bragantino, chance dupla, PSG para vencer o jogo, Bragantino chance dupla, PSG para vencer o jogo. E podemos buscar esse jogo para over 2,5 entre Fenerbahçe versus Trabzonspor. Então, duas triplas com grande eficácia. Agora vamos buscar o mercado para gols. Temos o jogo do Rennes versus Lyon. Podemos buscar o jogo para over 2,5 gols. Podemos buscar Barcelona vencendo o jogo todo, Barcelona vencendo no primeiro tempo. E podemos buscar aí para fechar com chave de ouro, over 1,5 entre Atlético Mineiro versus Santos. Então, 3 boas opções, monte sua dupla, planeje sua tripla em busca do green sempre. Ao mais, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha para geral. Avante, tropa!